Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Bom dia. Bom dia aos irmãos que vão estar nos acompanhando na live também depois. Que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a unção e a consolação do Espírito seja com todos nós. Hoje, para uma meditação rápida, eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas, capítulo 11, o versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 11, os versículos 27 e 28. Esse texto que nós vamos ler se encontra também em Mateus, e é depois que Jesus explica a estratégia de Satanás. E o texto diz assim: ora, eu digo sempre que esse ora, ele está tentando explicar o que já vem sendo falado por cada evangelista. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Hoje eu gostaria de trabalhar um tema para a nossa reflexão que todas as pessoas querem ser. E para ser, nós precisamos antes ter alguma coisa, senão nós não somos. E hoje em dia é muito comum nós percebermos as pessoas num contexto muito individual, porque o que mais predomina hoje é ver, e não o que a palavra de Deus diz ouvir. Então eu quero trabalhar esse sentido do ouvir, porque para você ser, você precisa ouvir. Para você receber a fé, ter a fé, crescer na fé, você precisa ouvir e não ver. O ver é uma tendência do que nos leva a crer. E ouvir é o que nos leva à fé. Aqui, essa exclamação dessa mulher: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Bem-aventurado aqui nós sabemos significa feliz. Muitos querem ser felizes. E feliz é receber alguma coisa. E Jesus diz algo. Ele fala: antes. Ela é bem-aventurada sim, porque Lucas, capítulo 1, o versículo 45, ela mesma é chamada uma mulher bem-aventurada. Também, seguindo ela falando com Isabel, ela fala aqui, na oração dela, que todas me chamarão bem-aventuradas. Jesus falou sim, Maria é bem-aventurada. Aqui em Lucas está falando a respeito dessa mulher, mas em Mateus, o mesmo texto está falando sobre a família de Jesus. E o que é interessante é que a família de Jesus não ouviu Jesus. E nem queria ouvir, porque não criam em Jesus. E ele está falando aqui que antes de nós sermos ou fazermos, nós precisamos ouvir. Não tem algo maior do que ouvir. Maria estava sentada aos pés de Jesus enquanto Marta estava querendo servi-lo, fazer alguma coisa. E ele diz: ela escolheu a melhor parte. Ela está ouvindo. Depois que a gente ouve, todas as coisas acontecem. Mas ouve o quê? Ele fala bem claro: a palavra de Deus. E a guarda. Maria era uma bem-aventurada porque ela ouviu a palavra de Deus e guardou. Tudo diz que Maria guardando no seu coração. Tudo. Desde o anjo que falou com ela não podia entender as coisas, mas guardava no coração. Quando nasceu Jesus, falaram a respeito dele, ela falou que ela ia guardando no coração. Porque Deus vai se revelando, vai falando conosco no transcorrer da nossa vida. É que a gente não está
apto para ouvir, porque o Apocalipse diz: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Está lá no capítulo 2 e 3. Então, ouvir é mais do que tudo. Então, para nossa reflexão, eu gostaria de trabalhar isso que Jesus colocou. Antes, feliz é os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardar aqui está no sentido de vigiar, não deixar escapar, não perder, não deixar ela ser removida, não deixar ela ser apagada. Deixar o Espírito fazendo com que essa palavra seja constantemente renovada em nossos corações. Se isso existir, então nós vamos expressar o estado de estar sendo. E é que nós podemos entender. O que é interessante é que perguntaram para Jesus uma coisa assim: qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus falou: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Dos mandamentos da lei. Mas depois tem um questionamento também para Jesus, que está no outro evangelho. Ele pergunta assim: qual é o principal dos mandamentos? Ser maior é uma coisa, ser o principal, ser o princípio de tudo é outra coisa. Então nós temos que entender bem o que Jesus falou. Quando eles perguntaram qual é o principal, em Marcos 12, 28, eles perguntaram qual é o maior. Ele falou: o maior é amar. Está vendo? É uma expressão daquele que ouve a palavra, guarda a palavra, não deixa ela ser perdida, e a própria palavra faz ele frutificar. Ele ama a Deus, o próximo. Mas vem depois, em Lucas e Mateus também, depois aí no capítulo 12, ele pergunta: qual é o principal? Ele falou: o principal é: ouve, ó Israel. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa, sermos ou procurarmos realizar, nós precisamos ouvir. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir nem ter, nem ser e nem fazer. Então, todo o princípio que eu gostaria de trabalhar hoje aqui é a palavra ouvir, que é diferente de escutar. Muitos escutam, e escutar não é ouvir. Ouvir é entender e compreender. É acuou, que significa ter a capacidade de ter uma percepção que vai além daquilo que você pode ver ou pensar a respeito. É transcender aquilo que está sendo dito. É sobre isso que eu gostaria de refletir hoje com os irmãos aqui, que os irmãos refletem em casa. Que antes de qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus vai te dar todas as condições que cada um de nós quer. Você quer ser feliz? Ouça a palavra de Deus e guarda ela. O resto ele fará. Ouvir onde? Ouvir a palavra. Eu sei, mas ouvir onde? Ouvir a palavra, aquilo que eu falei. Qualquer lugar? A palavra de Deus, sim. Porque se a gente pensar, ela está perguntando aqui: ouvir a palavra de Deus onde? Qualquer lugar. Lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Ouvindo alguém falar da palavra de Deus, a Bíblia. Porque lá no princípio, as pessoas se esquecem o seguinte: Deus falou com o homem. E ele deixou de ouvir o homem. E aí ele se afastou de Deus. E Deus não falou: o que você fez? Que ele poderia falar. Ele perguntou: onde você está? Você estava em comunhão comigo. Estava me ouvindo. Tinha guardado a minha palavra. Agora onde você está? Quem te disse que não era para ser do jeito que eu disse? Quem te disse para você fazer isso que você fez? Quem te disse? Então, nós temos que ouvir esse contexto paradoxal. Muitas vozes existem no mundo. E nós temos que saber diferenciar a voz de Deus não só através da sua palavra, através das pessoas. Porque Isabel foi bem-aventurada também, porque recebeu o Espírito Santo, que Maria, ao visitá-la, disse. E disse que o ventre dela se encheu do Espírito Santo. E ela disse: bem-aventurada, és tu, ó mulher. Ela é bem-aventurada.
Mas o que é importante é antes ouvir. Porque se eu não ouvir a palavra de Deus, e a gente acha ouvir a palavra de Deus como sendo lendo, alguém falando. Não, é a percepção que você tem de ouvir, com essa percepção do Espírito, que é inclusive dentro de você mesmo, na tua consciência. Ela está lá presente. Nós sabemos a palavra de Deus, só que nós não discernimos, porque nós passamos por cima de muitas coisas, inclusive o ver sobrepuja o nosso ouvir. O nosso pensar sobrepuja o nosso ouvir. É quando nós questionamos aquilo que ouvimos e deixamos de acreditar pela fé. E passamos a crer porque nós achamos que não é bem assim como deve ser. Por isso nós incorremos em erros, porque nós deixamos de ouvir. Ouvir é ter a percepção do entendimento e da compreensão, com discernimento espiritual. Onde, em qualquer lugar, todas as coisas falam a meu respeito, disse Deus em Romanos capítulo 1. Todas as coisas. E o homem vai se tornar indesculpável quando chegar diante de mim e falar que não me conheceu. Porque para conhecer a gente precisa ouvir. E o melhor lugar é ouvir a palavra de Deus, porque aí procede a essência da fé. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que o Apocalipse começa dizendo, a primeira bem-aventurança do Apocalipse é: todo aquele que lê, ouve e guarda essas palavras que estão escritas. Mas muitas vezes nós estamos lendo, escutando, não ouvindo e, consequentemente, nós estamos pensando contrariamente, porque nós não acreditamos naquilo que foi dito. Se o Senhor Deus disse, eu estou convosco, creia. Isso é fé. Mas será que está? Eu não estou vendo. Pronto. A fé já foi embora. Foi tirada, foi removida a essência do que ele falou que é. Eu amo de tal maneira. Ah, mas será que ama mesmo? Por que acontece isso comigo? Eu busco o Senhor, o outro não busca. Por que comigo acontece? Por que com o outro não? O que não quer nada, por que com o outro não? Então, acho que ele não está ouvindo. E esse paradoxo que nós temos, que ocorre em nós, acontece sempre. Pedro passou por isso. Tu és o Filho de Deus, revelação de Deus. Daí um pouquinho ele falou, o senhor não vai para a cruz. Ele falou, arreda Satanás. O próprio que disse, tu és o Filho de Deus, alguma coisa aconteceu nele, falando, o senhor não vai sofrer isso, você é Filho de Deus. Está vendo? A gente já começa a fazer o quê? Um contexto do julgar, do questionar. Então aquela palavra que deveria ser guardada, ela não é guardada. Para ser o quê? Vivenciada. Um questionamento, né, para fazer aqui depois, ou até filmar, é o seguinte: por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de ouvir? A psicóloga pode até falar, porque a gente começa a falar uma coisa para a pessoa, né, ela não espera você nem completar. Você começa a falar, ela já completa o que você vai falar e não é nem aquilo que você vai falar. Isso principalmente no Brasil. É um costume. A pessoa, ela não tem paciência de ouvir. Então, ninguém, é muito... A pessoa começa a falar, o outro já complementa. Você quer falar? Não? Não sei. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar a nossa live. Ela está fazendo esse questionamento, é muito simples. Hoje em dia o que predomina não é mais a palavra a ser ouvida. Não, é a imagem. A palavra de Deus, estou falando qualquer assunto, entendeu? Ninguém tem paciência de ouvir. Tá vendo? Tem gente que não tem paciência de deixar eu terminar aqui também. Então, é por isso que é importante. Ela está falando uma coisa, ela mesma está se contradizendo. O que eu quero dizer... Todos, não sou só eu. Eu quero dizer o seguinte, hoje nós temos um problema, queridos, sério, que predomina é a imagem. As pessoas não estão preocupadas mais em querer ouvir, elas estão querer ver. A imagem, o celular, televisão, as pessoas não querem mais ter tempo para ler um livro, ouvir uma história, ouvir a respeito das coisas de Deus. Elas querem ver. É aquilo que até Filipe disse para Jesus, você fala do Pai, você fala do Pai, mostra-nos o Pai, mostra-nos um sinal para mim. Nós queremos ver. E ele falou, não, mas eu estou falando do Pai. Vocês têm que crer.
para vocês poderem ver. Mas vocês querem ver para poder crer. Inverteu a ordem. E ao inverter a ordem, nós agora fazemos o seguinte: nós temos uma pessoa falando e nós já achamos que ele está dizendo uma coisa, já interpretamos, já levamos e queremos logo que a coisa aconteça. É esse problema que Jesus falou. Você está com ansiedade, Marta. A melhor parte, Maria. Sabe o que é? Ela está ouvindo. Porque eu vim trazer a revelação do Pai. Nós vamos agora meditar a respeito e que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Esse da Maria, ouvir, é raro hoje em dia. Pessoas, né, que nem às vezes a pessoa vai procurar um psicólogo para ter alguém que tenha paciência de ouvi-la. Porque se vai conversar com outra pessoa, ela já quer aconselhar, já quer falar. Existem poucas pessoas que ouvem hoje em dia. É nesse sentido que eu quis falar e que a gente vai comentar agora. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E nós vamos nos reunir aqui agora para discutir esse tema que nós trouxemos. Ouvir é antes de toda qualquer coisa, para a gente ter, ser, estar, andar, permanecer guardando a palavra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando em nome de Jesus. Amém?